Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando e participando desse nosso culto e louvor ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 124:8. Neste momento, irmãos, eu vou pedir para que nós fiquemos em pé e pedir para que o presbítero Luiz faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, ó Pai, a beleza da tua santidade, Senhor. Nós viemos na tua casa nesta noite, Senhor, para te louvar, para te adorar, Deus, para te pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Sim. E pedir a ti, ó Deus, que abençoe também, Senhor, obrigado pela tua palavra. Sim, Deus. Amém. Ainda em pé, irmãos, no Cantai Todos os Povos, nós louvaremos ao nosso Deus com o cântico 161. Cantai Todos os Povos, estará. Não desanimes o coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia nas suas mãos, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na normalidade. Sim, não te deixará, Deus cuidará de ti. Nas horas tristes de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na normalidade. Sim, não te deixará, Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e problemas
tribulações, Deus cuidará de ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na vida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus belos braços te estende bem, Deus velará por ti. Nele acharás teus descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na vida, se não te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. A igreja pode se assentar. Nesse momento, leitura do Salmo 37, 1, 11, 30 e 40. Chamada a confissão de pecado. Se dissermos que não mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda a injustiça. Neste momento, nós teremos o conjunto. Irmãos, nós teremos orações agora de confissão dos nossos pecados e depois do interlúdio do conjunto, eu peço para que a Thelminha faça uma oração de perdão pelos nossos pecados.
temos a certeza de que fomos perdoados dos nossos pecados. Amém? Dízimos e ofertas. Deus pode fazer. Desculpe, irmãos. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuí, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Neste momento, irmãos, o gasofilástico está aqui à frente. Nós traremos os nossos dízimos, nossas ofertas, e em pé nós cantaremos o cântico 163, o Cantar Todos os Povos. Pelo seu poder, seja sempre ao vosso lado, e vos tenha o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder, poder do mal, da ruína do pecado, dos motins de todo lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde no seu grande amor, consolados e contentes, achegados para os crentes. Deus nos guarde no seu grande amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos abençoe. Seu louvor no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua mão. Amém, glória a Deus. Nesse momento eu chamo a irmã da mesa diaconal, que orará, agradecendo a Deus todos os nossos dízimos e ofertas. Soberano eterno Deus, demos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para te louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, abençoa os irmãos que dizimaram, que ofertaram, e também da mesma maneira aqueles irmãos que não puderam ofertar e nem dizimar, Senhor. Que tu possas operar na vida deles, a sua dispensa, tirando
Amém. Irmãos, ainda nós continuaremos um pouco em pé e que nós agora vamos com conjunto cantar os louvores ao nosso Deus. Estamos reunidos para adorar o nosso Deus, porque só Ele tem toda a autoridade, todo o poder, o domínio está em suas mãos, e que toda a terra, todos os povos, deem o seu louvor a Ele junto conosco nessa noite. Thank
nosso Deus, o nosso melhor. Por isso que nós amamos estar na casa de Deus, entregar o melhor dos nossos dons a Ele, a cada dia. Senhor, quero me conhecer no amor.
Irmãos, nesta noite nós teremos aqui pregando conosco o reverendo Renato de Castro, pastor da igreja de Vila Nova, de Vila Santa Terezinha. Nós do Conselho de Santa Maria e nós no Conselho fizemos esse convite. Nosso pastor está em descanso, então eu queria chamar agora aqui o Renato, né, e pedir que o nosso presidente, o presbítero Walter, fizesse uma oração pelo pastor que estará para lá. Amém. Sim, Deus. Amém. Saúde a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Só um minutinho que eu vou ter que adicionar o acessório aqui, né? O pessoal no Facebook vai ouvir também, amém. Irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós estamos aqui com a igreja, nessa oportunidade para compartilharmos da palavra do Senhor, amém? Então, gostoso ver alguns rostos, né, conhecidos, né, rever algumas pessoas, né, conhecer também aqui algumas outras, e também agradecer que nessa noite nos acompanha junto, né, visitando aqui com a gente os membros aqui da Quarta Igreja, no fundo ali. Louvo a Deus, porque são amigos e também da família da fé, que o presbítero Robson na frente. Que Deus abençoe ricamente a todos nessa noite. Já pode chamar de noite, amém? Vamos fazer leitura bíblica nesse instante, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, amém? Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 19. Atos, capítulo de número 9, versículo de 1 primeiro até o verso de número 19. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer essa leitura neste momento, amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-se cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade,
alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo-se os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela sua mão até Damasco, e por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. E em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e aos reis e perante ao povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou forças. Essas são as palavras do Senhor para a nossa meditação. Amém? Irmãos, irmãs, acredito que o texto pode ser conhecido para você. Amém? O chamado de Saulo, o chamado de Paulo, quando ainda era chamado Saulo, é um texto que apresenta muitas informações que eu gostaria de compartilhar para a nossa meditação nesta noite. Em primeiro lugar, quando nós fazemos uma leitura deste texto, muitas das vezes nós apressadamente condenamos Saulo, porque ele era um perseguidor de cristãos. Mas Saulo, ele era judeu. Ele era uma pessoa que foi nascida e criada dentro da tradição judaica. Ele era um conhecedor da palavra de Deus. Ele não era uma pessoa que desconhecia aquilo que na época era entendido como texto sagrado. Era uma pessoa de fé. Era uma pessoa que orava. Era uma pessoa, talvez como eu e você, que nasceu em um berço cristão, né? Hoje nós somos cristãos, mas que seguia a tradição desde pequeno. Talvez os seus pais, os seus avós fizeram isso com você. E não foi diferente com Saulo. Saulo era uma pessoa que estava fazendo o que fazia em nome de Deus. Ele tinha fé que o cristianismo, então, que estava sendo estabelecido, não era uma coisa boa e precisava ser combatido.
primeira aparição de Saulo se dá no capítulo de número 7. E aí, como lição de casa, eu recomendo que você faça essa leitura para iluminar ainda mais a nossa meditação dessa noite, amém? Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele não só perseguia, mas ele matava. E talvez isso pode nos gerar uma certa inquietação, um certo desconforto quando ouvimos que Saulo era uma pessoa como nós, porque nós não matamos, nós não achamos isso comum. E de fato, até mesmo nos 10 mandamentos, que Saulo também acreditava e conhecia, estava escrito: não matarás. E o início deste texto, os primeiros versículos, diz assim que Saulo, ele ainda respirava ameaças de morte. Ele ainda tinha no seu coração o desejo de ver todos os cristãos daquela época aniquilados. O entendimento dele era de que todos aqueles e aquelas que se diziam cristãos de fato fossem eliminados, e isso fazendo em nome de Deus. Eu queria nessa noite que você refletisse sobre exatamente a nossa vida, sobre o nosso contexto onde estamos inseridos. Muitas das vezes, em tempo de influencers, youtubers, ou da televisão, da grande mídia, muitas pessoas podem se apresentar para nós como estando falando em nome de Deus, usando a palavra do Senhor e nos influenciando. E muitas das vezes pensamos, influenciados por essas pessoas, achando que estamos pensando em nome de Deus. Assim como Saulo, que era um conhecedor da palavra. Nos nossos dias é muito comum, quando você não concorda com alguém politicamente, ideologicamente, o cancelamento. E o cancelamento, ele promove simplesmente a falta de patrocínio para aquelas pessoas que trabalham em determinados ramos de atividade que precisam daquele dinheiro. O cancelamento é nada mais, nada menos que matar socialmente algumas pessoas porque pensam diferente de outras. Eu não quero entrar em assuntos específicos, mas essa é a realidade que nós vivemos. E infelizmente, quando ainda existe atos como esses, pessoas ainda comemoram. Tá vendo? Bem feito, tem que ser cancelado mesmo. Infelizmente, esse tipo de mentalidade está presente no meio de nós. Infelizmente, somos levados também a pensar assim. Talvez, em nossos olhares, carregados de escamas, perseguimos pessoas, e fazemos isso sendo cristãos, sendo povo de Deus, e deixamos de amar as pessoas como Jesus de fato nos ensina. Jesus nos ensina que devemos amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. Jesus nos ensina que não devemos perdoar 1, 2 ou 3 vezes. Jesus nos diz que devemos perdoar 70 vezes 7. E ainda mais, se alguém lhe ferir,
que você ainda vire a outra face e apresente também, em sinal de reverência ao Senhor Jesus. No entanto, nos nossos dias, é cada vez menos pregado sobre isso. É muito mais enaltecido a justiça com as nossas próprias mãos. É o ódio antes do amor. Pastor, mas certas falas não podem ser ditas no nosso tempo. E nós devemos, com amor, conversar uns com os outros. A igreja tem um momento da escola dominical, onde nós temos a liberdade de conversar assuntos, mas não devemos aniquilar o pensamento do outro, não devemos cancelar o outro, não devemos arruinar a vida, a carreira do outro, porque ele realmente pensa de forma que não igual a mim, e algo que talvez não pode, talvez nem ser aceito aos nossos dias. Mas devemos ter amor, devemos ter compaixão, devemos amar, devemos perdoar, devemos ensinar. O Senhor Jesus diz: ide. Amém? E como vamos sair e fazer o ide, se é mais fácil cancelar? Aquele não é crente, então vou cancelar, né? Não é assim que funciona. Devemos amar, devemos nos respeitar, devemos entender as dúvidas da sociedade e, à luz das Sagradas Escrituras, nortear os ensinamentos que o Senhor Jesus também nos ensina. Se existem ainda pensamentos ruins que devem sim, de fato, ser corrigidos, que façamos isso também com amor, que também tratemos uns aos outros com amor. Se politicamente você não concorda com a opinião das pessoas, que possamos discordar das opiniões políticas com amor, porque o centro da igreja deve ser Jesus. O centro das nossas convicções políticas, o centro das nossas convicções ideológicas devem ser Jesus Cristo em nossas vidas. E as demais coisas vão ser acrescentadas, porque nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Saulo tem um encontro com Jesus, e este encontro com Jesus é munido de uma informação para ele nova, e talvez essa informação nova nós estamos recebendo também nessa noite. Por que você me persegue? Paulo até então, não estou sabendo de nada, não estou perseguindo ninguém, o que está acontecendo? Quem que é o Senhor? E Jesus então se apresenta para Saulo, assim como se apresenta para nós, e como devemos pensar como igreja do Senhor Jesus. Talvez devemos mudar a nossa mentalidade, talvez devemos abrir o nosso coração e mente para também entender a mentalidade e o coração das pessoas que nos rodeiam. Como vamos levar um amor de Jesus, a palavra do Senhor, se abruptamente rejeitamos o pensamento contrário das outras pessoas? Fechamos os nossos ouvidos e não queremos ouvir. Cancelamos. Jesus tem uma apresentação ímpar com Saulo. E ele então cai por si, ele entende que de fato ele estava errado. E ele fica, a partir daquele momento, sem conseguir enxergar.
E aí Jesus dá as instruções para ele de como ele deveria seguir para que ele pudesse ser curado. Um segundo personagem que não pode ser esquecido por nós nessa noite é Ananias. E Ananias também tem um encontro com Jesus, do qual ele diz o seguinte: olha, você vai se encontrar com Saulo, amém? E você vai orar por ele. E Ananias, ele olha assim para Jesus: oh Jesus, mas justo eu? Esse aí está matando todo mundo, ele vai matar eu também. Tem certeza que não quer que vai mais algumas pessoas aí junto, né? Um segurança. Eu vou sozinho lá, Jesus? E muitas das vezes nós questionamos a Jesus quando somos chamados, como somos desafiados a levar a palavra de Deus. Por que eu, Jesus? Por que logo eu? Que virtude eu tenho? Ou quão grande é este desafio de realizar o que o Senhor está me pedindo? E Jesus, ele é meio assim simpático com Ananias, né? Vai, é você mesmo, não tem outro não. E Jesus fala assim com a gente: vai, é com você. A palavra hoje é para você, é para mim. Como é gostoso quando nós terminamos o culto e ouvimos as pessoas: pastor, a palavra foi para mim. E nós devemos sair com essa expectativa todos os cultos, todos os domingos, todos os encontros que temos na casa de Deus. E se a palavra não fala para mim, eu já saio preocupado. E Jesus nos chama pelo nosso nome, porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe das nossas incertezas, mas mesmo assim, Ele confia em cada um de nós para realizar a vontade dEle. E também não podemos esquecer que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Então, se Jesus está chamando você para uma missão específica, para um chamado específico, não esqueça disso, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Ananias obedeceu ao chamado de Jesus, assim como todos nós, quando ouvimos o ide de Jesus, devemos também ser obedientes, devemos ser fiéis, não fazer como Jonas, que vai para um canto diferente, foge da missão que Jesus designou para ele. No caso de Jonas não foi Jesus, né? Foi Deus, mas Ananias especificamente obedeceu, ouviu e atendeu e foi. E assim como deve ser com cada um de nós, quando ouvimos a palavra desafiadora do Senhor Jesus, e devemos anunciar esta palavra, uma palavra de amor, uma palavra de reconciliação, uma palavra de perdão, uma palavra que enche ao nosso coração e que nos dá esperança, que nos motiva a nossa caminhada cristã. E Ananias foi obediente ao Senhor e cumpriu aquilo que o Senhor colocara para ele fazer. As escamas dos olhos de Paulo caíram e imediatamente ele volta a ver. Assim como nós precisamos deixar as escamas cair dos nossos olhos, nos permitir a enxergar agora através da luz de Cristo em nossas vidas. E Ananias foi realizar essa missão
com um motivo específico. Jesus falou que Saulo vai ser usado para anunciar o Evangelho, para proclamar a mensagem de Jesus Cristo para outras pessoas. Talvez você pode falar assim: olha, eu nunca evangelizei ninguém, eu só evangelizei uma pessoa e eu nunca mais vi. Mas aquela pessoa pode ser um instrumento na mão de Deus para falar para muitas outras pessoas. E depois de Atos dos Apóstolos na Bíblia, nós temos várias histórias e textos de Paulo. Paulo foi usado grandemente pelo Senhor para a continuação do Evangelho. Pessoas que, num primeiro olhar, nós condenamos, nós não aceitamos como uma pessoa assassina vai anunciar a palavra. Uma pessoa que tinha ainda, no início do texto, respirava ainda aquela vontade de matar, e agora está pregando com as pessoas das quais ele matava. Mas a verdade é que o reino de Deus é para todas as pessoas. O Senhor nosso Deus, Ele olha para cada um de nós de igual modo. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não olha a classe social, Ele não olha o partido político, Ele não olha o seu time de futebol, Ele olha a todos os homens e mulheres de uma forma igual. O Senhor Jesus morre para a remissão de todos os pecadores, para perdoar o meu e o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos transformar, para fazer de novo. Aquele lá na igreja, não acredito, né? Mas a mensagem do Senhor é para todos. Todos aqueles e aquelas que você conhece são alvos também do amor de Cristo Jesus. Aquelas pessoas que falam: o evangelho não serve, eu não quero ser evangélico, isso não é para mim. A mensagem do Senhor Jesus é para essas pessoas também. A mensagem do Senhor Jesus é para cada um de nós também. É para todas as pessoas. Somos pecadores, temos nossas limitações, mas temos o sangue do Cordeiro derramado na cruz, que foi derramado em favor de cada um de nós. E Saulo, aqui no texto, ele, cheio do Espírito Santo, uma nova criatura, ele inicia a sua jornada missionária, uma jornada de falar do amor de Jesus para as pessoas, uma jornada de levar a palavra do Senhor. E ele tem desafios, ele tem dores, ele passa por situações ruins também, mas o Senhor, em todas as coisas, foi acrescentando na vida dele. E se a palavra do Senhor chega até nós hoje, é graças também à vida de Saulo, que depois passa a ter seu nome para Paulo, o apóstolo, o último apóstolo que a Bíblia aponta. Jesus se faz presente também na sua vida. Jesus também se faz presente nos nossos dias. Jesus ilumina hoje o teu caminho, para que você possa não enxergar como está enxergando, mas que possa ter uma visão transformada do Evangelho.
entender as dores deste mundo e saber que a palavra de Deus deve guiar a nossa humanidade. Em tempos difíceis, em tempos de dores, a palavra do Senhor deve nortear a nossa humanidade. Que possamos ter essa fé, que possamos ter essa convicção em nossa vida. Que o Senhor te abençoe com a tua palavra. Eu queria convidar o conjunto que viesse à frente, e nesse próximo cântico eu queria orar por você nesse instante. E se caso você sinta no coração, se coloque em pé, coloque a sua mão no coração e faça essa oração conosco neste momento. Amém? Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, nessa noite onde a Tua palavra foi lida, Tua palavra foi proclamada, Senhor. E, Senhor, nós ouvimos, Senhor, o Teu chamado para cada um de nós, e saímos daqui desafiados. Usa, Senhor, a nossa vida, usa a Igreja Presbiteriana Independente do Imirim para acolher novas pessoas, para que possamos acolher a cada um aqui, Senhor, que há de entrar, que possamos com a palavra de Deus nortear também a nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas injustiças, perdoa, Senhor, quando deixamos de amar, perdoa, Senhor, quando deixamos de anunciar a Tua palavra, mas usa, Senhor, a nossa vida, usa a cada departamento, a cada ministério, usa na particularidade, na individualidade e também no coletivo de cada um aqui, Senhor. Sara as nossas feridas, sara as nossas dores, e possamos enxergar através da Tua luz, através da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém, que Deus te abençoe nessa noite, amém? A igreja pode se assentar? Nós agradecemos aqui de coração aqui ao nosso pastor aqui, Renato, que nos trouxe uma palavra de encorajamento, e nós estamos nas trincheiras. Queremos vos agradecer muito. Leve também a bênção também para a sua família, sua esposa, seus filhos. E como o Walter disse hoje cedo, já está convidado, né, Walter? Uma próxima vez a estar conosco, né, nos ajudando aqui, né? Nós, irmãos, na semana teremos na quarta-feira a nossa reunião reunião de oração. Então a todos estão convidados a virem a participar.
E agora encerrando esse momento aqui, né, no nosso templo, porque o nosso culto ainda continua na semana, nas nossas vidas, né? Nós receberemos a bênção pelo pastor Renato. Receber a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações, o fogo do Espírito Santo recaia entre a Igreja Presbiteriana Independente do Imirim, bem como aos servos de Deus, aos cristãos espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. E amém. Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. Glória a Jesus! Amém.